Oi pessoal, agora vamos responder a questão 28. Escrevem-se todos os números naturais de 1 a 20. Ao sortear aleatoriamente um desses números, qual a probabilidade de ele ser divisor de 20? Primeira coisa, a gente tem que recordar da fórmula de probabilidade, né? Então, a gente tem que a probabilidade de ocorrer determinado evento tem que ser igual a o número de elementos do evento, que simbolizamos aqui, só deixa eu ajustar isso daqui, que simbolizamos por n do evento, que a gente está chamando de E, então aqui n de E, certo? Onde n de E é o número de elementos do evento E. O evento E aqui vai ser o quê? O número que a gente escolher ser divisor de 20, certo? E a gente tem que lembrar que isso aqui vai estar dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral, certo? Então aqui a gente chama espaço amostral de n de S. Pode chamar de n de ômega, tá? Mas aqui vamos deixar no padrão, certo? Então isso aqui é o que a gente vai usar para poder calcular a probabilidade que ele pediu na questão, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa recordar aqui? Ele disse que a gente tem uma lista, né? A gente vai escrever números naturais de 1 até 20. Tudo bem, até aí tudo bem. Então, se vocês notarem, o nosso espaço amostral, que é uma coisa que eu estou chamando de S, tem que ser o conjunto dos números que vai de 1 até... Não vou escrever tudo, tá? Até o 20. E daí a gente tem que saber quantos números a gente tem nessa lista, certo? O número de elementos que a gente tem nessa lista vai ser exatamente o n de S, que é o nosso denominador para a questão do cálculo da probabilidade, certo? O n de S aí vai ser o quê? Exatamente 20. O número de elementos que a gente tem no espaço amostral é 20. Então aqui eu tenho 20 números, né? Beleza? Então a primeira coisa a gente já descobriu. Agora precisamos saber a segunda coisa. A segunda coisa é o número de elementos do evento. O evento que ele diz aí é que o número seja divisor do 20, do número 20. Aí daí a gente recorda que o n, o nosso n de E, ele vai ser exatamente o número de divisores que temos nessa lista para o número 20, certo? A princípio, vamos logo descobrir quem a gente sabe que vai ser os caras que dividem 20, que estão nessa lista, certo? Então, vamos colocar aqui D de 20. D de 20. Isso aqui vai nos dar o conjunto dos divisores do número 20, que a gente tem nessa lista aí, certo? Aí como eu calculo isso? Pode fazer de cabeça? Pode. Mas não quer? Faz usando o dispositivo. Qual dispositivo? A gente coloca o 20 e vem decompor ele aqui, certo? Decompõe primeiro, só deixa eu dar uma melhorada nisso aqui também. Decompõe primeiro por 2, já que é um número par. Isso vai nos dar 10. Depois por 2, isso vai nos dar 5. E por fim, por 5. E isso vai nos dar 1, certo? Aí depois disso, podemos fazer isso aqui, ó. Passa uma barra aqui, certo? E passa outra barra aqui. Basicamente isso. E aqui a gente passa um pontilhado, tanto faz, certo? Então, continuando, o que a gente tem? Aqui em cima teremos um 1. Por quê? O 1 está na lista e ele divide o 20, exatamente. Em seguida, a gente repete esse cara aqui, ó. Ou seja, o 2 também vai entrar na lista de divisores. Todo mundo que eu tiver aqui, após isso aqui, vai ser os caras que são os divisores. Ah, eu posso aplicar isso para qualquer número natural? Sim, certo? Então aqui eu vou repetir o 2, tudo bem? Ou seja, a gente tem um e tem um 2. Depois, para achar o próximo, eu vou multiplicar esse por esse e vou colocar a resposta aqui, ó, certo? Tudo bem? Então isso aqui vai nos dar 4.
Depois, a gente vai ter que multiplicar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 4 para achar os últimos, certo? Se vocês notarem, o que foi que eu fiz? Quando eu peguei o primeiro elemento, eu multipliquei por 1 e deu 2, certo? Quando eu peguei o segundo elemento, eu multipliquei por 1 e dava 2, só que 2 já está na lista. Então, eu não repeti. Aí daí eu peguei o 2 e multipliquei por 2, que deu exatamente o 4. E o 4 não estava na lista, então eu coloquei ele na lista. Aí a mesma coisa a gente faz por 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Não está na lista, então a gente coloca. 5 vezes 4 vai dar 20. Não está na lista, então a gente coloca. E esses caras que estão aqui, ó, são os números dentro dessa lista que ele nos deu, que dividem exatamente 20, certo? Então, aqui eu teria quem? Vou colocar em ordem, mas não precisa estar em ordem, tá? 2, 4, 5, 10 e 20, certo? E se vocês notarem, os números que são os divisores de 20 dentro dessa lista, isso é exatamente o evento, certo? Então, isso aqui é exatamente o evento. O número ser divisor de 20, certo? Então, se eu for... Só vou colocar aqui do lado. Só organizando isso daqui, tá? Puxando isso para cá. E aqui eu vou pôr que esse é exatamente o nosso evento, certo? Só que estamos interessados em o número de elementos desse determinado evento, ou seja, o n de E, que é o que está faltando para a gente poder fazer a conta da probabilidade. Então eu vou contar quantos elementos eu tenho aqui dentro do meu conjunto E, certo? Então a gente nota que temos 6 elementos, então n de E, isso aqui vai ter que ser o quê? 6. Agora que a gente tem os dois valores, a gente pode calcular a probabilidade do número ser divisor de 20, certo? Então, continuando aqui do lado, temos então que a probabilidade do número ser divisor de 20 vai ser igual a 6, que é o n de E, certo? Sobre n de S, que é 20. Então, temos 6 sobre 20. E daí a gente continua. Então, temos que a probabilidade desse número ser divisor de 20, e isso vai ser igual... Aqui eu posso reduzir, tá? Posso reduzir, simplificar aqui no caso por 2 e por 2, certo? Então, aqui simplificando por 2 e por 2, aí a gente vai reduzir essa coisa. Vocês poderiam me perguntar por que a gente não divide direto? Pode dividir? Pode, só que aqui eu quero evitar o máximo de trabalho possível. Então, aqui vai ficar 3 sobre 10, certo? E, se vocês notarem, nas alternativas ele quer isso em porcentagem, ou seja, eu tenho que fazer aparecer no final das contas uma fração centesimal, uma fração com um denominador 100. Então aqui, quando eu chego em 10, ou até aqui mesmo, ele já me permitiu visualizar que se eu multiplicar esse 20 por um número, eu consigo chegar em 100. Mas que número vai ser esse? Se vocês notarem, se eu fizer daqui, basta multiplicar por 5. Só que se eu multiplicar por 5 aqui, eu tenho que multiplicar por 5 aqui também, certo? Então a gente já poderia fazer dali, mas tudo bem. Digamos que a gente chegou em 10, que a gente não viu o número 5 multiplicando por 20 dando 100. Então, digamos que a gente chegou em 10, certo? E agora fica mais fácil fazer essa troca pela fração equivalente, que é o quê? Multiplicar por 10. Só deixa eu mudar esse sinal. Multiplicar por 10 no denominador e multiplicar por 10 no numerador, certo? Fazendo isso, a gente troca mais uma vez por uma fração equivalente. Ah, eu não quero fazer assim, eu quero dividir. Então, você divida, certo? E aqui a gente conclui que vamos ter o quê? A probabilidade do número ser divisor de 20. Aí você vai ter probabilidade do evento. E isso vai nos dar o quê? 30 no numerador e 100 no denominador. Que era exatamente o que eu queria, uma fração centesimal, certo? Quando a gente chega nisso, a gente pode concluir que a probabilidade
do número escolhido aleatoriamente ser um divisor de 20, isso vai nos dar 30%. 30%. E esse aqui é o nosso gabarito. Ah, não quero fazer assim. Você já poderia resolver daqui, multiplicando os dois por 5, notando que 20 vezes 5 dá 100 e 6 vezes 5 dá 30, certo? Ou vocês poderiam dividir normalmente e chegar no número com vírgula. E depois transformar esse número com vírgula em uma fração e depois em porcentagem. Ou multiplicar por 100%, como a gente já viu em vídeos anteriores, certo? Mas para agora, a gente tem que a probabilidade do número escolhido entre os números naturais de 1 até 20 ser divisor de 20 é exatamente 30%, certo? Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra C. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode contribuir com o canal deixando seu like, fazendo comentários, deixando suas dúvidas e fazendo sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.